face a este mundo, como o cristão deve se ver? Nós estamos diante de um mundo, e esse mundo tem suas propostas definidas. Esse mundo tem seus apelos. Esse mundo tem seus convites. Como o cristão deve se ver face a esse mundo? Com que propostas a gente vai enfrentar esse mundo? Então, uma delas é que ele deve se ver como nova criatura. É muito importante esta visão da nova criatura. Pois o cristão é um cara que separou-se do mundo. Pois ele é aquele que cogita mais nas coisas de Deus do que nas coisas dos homens. Esse padrão foi estabelecido por Jesus Cristo. Quando disse a Pedro, naquele momento que Pedro queria defender Jesus Cristo, queria tirar Jesus Cristo do seu destino, que era a cruz. Não, o senhor não vai morrer de modo nenhum. Não vamos deixar que isso aconteça. Cristo disse, sai para lá, Satanás. Disse para Pedro, você cogita mais das coisas dos homens que das coisas de Deus. Jesus sabia o propósito dele. Ele sabia o que ia acontecer com ele. E que era necessário para que ele pagasse o preço do resgate da humanidade. Pedro não tinha essa visão em mente. Pedro tinha outras perspectivas em mente. Uma das coisas era que se tirasse o povo judeu do domínio e governo de Roma. Uma dessas perspectivas, sem dúvida, Pedro tinha na cabeça. Ele precisava de um Messias para tirá-lo do cativeiro onde eles estavam, do jugo onde eles estavam. Mas Jesus tinha uma outra proposta. Então Jesus deu essa proposta, que o homem de Deus, a nova criatura, é aquela que cogita, que pensa mais das coisas de Deus do que das coisas dos homens. E essa prioridade está dentro das palavras de Jesus Cristo. Nas mensagens de Jesus Cristo nós vemos que ele disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais vai ser acrescentado. Esta foi a prioridade que Jesus deixou para as novas criaturas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Sem dúvida, essa perspectiva que deve estar diante dos olhos da nova criatura. Agora, ela tem que estar consciente de que ela é a nova criatura. E esse tema Jesus tocou quando esteve com Nicodemos. Nicodemos queria participar do reino. Então ele perguntou a Cristo, o que é que eu faço? Jesus respondeu para ele, você tem que nascer de novo. Isto é, você, Nicodemos, você tem que ser uma nova criatura. Diante desse quadro, Nicodemos ficou totalmente perdido. Ele não tinha essa referência nos ensinos de sua época. Ele não tinha essa referência diante das doutrinas da igreja dele, da tradição dos anciãos. Ele ficou totalmente perdido com Cristo. Como é isto? Como é nascer de novo? Então Jesus disse para ele, você tem que nascer da água e do Espírito. Hoje nós sabemos que a água é a palavra e o Espírito é a revelação do Espírito Santo. Aí está o âmbito de visão, de vida do cristão. Se vê como uma nova criatura neste mundo.
aquele que foi resgatado do reino deste mundo, que vê este mundo agora com outro olhar, não mais com os apelos das propostas deste mundo e das coisas deste mundo, mas ele coloca em primeiro lugar a palavra de Deus. Pois ele sabe, ele leva em conta o que Jesus tinha dito. Se a minha palavra habitar em você e meu Pai, viremos fazer em morada. Isso está dizendo que Deus pode habitar em nós. Esta é a proposta de Deus. Deus quer habitar em nós. Por isso que tem a palavra Emmanuel, Deus conosco. E Jesus Cristo é a palavra de Deus, o Verbo divino. E diante dessa proposta de Jesus como palavra, Jesus pode habitar em todo aquele que nele crê. Jesus pode habitar em todo aquele que nele crê, mediante a palavra. Ele pode estar presente na vida de cada um que crê. E cada um que crê em Jesus Cristo lhe foi dado o poder de se tornar filhos de Deus. Pois está escrito, Deus amou muito a maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Essa vida eterna é a vida do Filho de Deus dentro dele. Então o cristão tem que se ver nesse mundo com esta visão. Frente a este mundo eu vou me ver como nova criatura. Então ele tem uma perspectiva neste mundo nítida e clara. Ele deve se ver como nova criatura. Agora essa nova criatura, ela deve saber que tem outras novas criaturas. Então ele vai viver dentro de uma família. E essa é a família de Deus, que crê, em primeiro lugar, no Evangelho eterno. Isto não é igrejismo, denominacionalismo, tradicionalismo. A família de Deus é uma família que crê no Evangelho eterno. Aquele Evangelho de Apocalipse 14, onde o anjo está levando um Evangelho eterno a todas as nações, a testemunho, como testemunho a todas as gentes, povos e línguas. E diz lá, e então virá o juízo. Isso nos traz a ideia da brevidade do tempo. Devemos atinar para a brevidade do tempo. Para que não percamos tempo, mas fiquemos vigilantes. Pois diz as Escrituras que o inimigo nos cerca de perto. E outra passagem diz, enquanto o bom semeador semeia a boa semente de dia, à noite vem o maligno e semeia a má semente. Depois, quando vê o produto, ele fala, mas eu semeei boa semente, por que tem a má? É porque o inimigo está semeando a obra dele, a semente dele. Nós devemos vigiar para não cair na tentação, nos laços do inimigo. Então, a família de Deus é uma família que tem uma proposta eterna. E esta proposta eterna é o Evangelho eterno. Não é denominacionalismo, igrejismo, tradicionalismo. Ela está de olho naquela mensagem que nos unifica a todos e que é uma mensagem para o tempo do fim, pois esta mensagem fala em juízo. Traz a noção de juízo. E
Isso está dizendo que Cristo breve voltará. Isso está apontando para esta família como um sinal da vinda de Jesus Cristo. Uma única mensagem que quebra com igrejismo, denominacionalismo, tradicionalismo. Nós nos reuniremos na mensagem do Evangelho eterno. Aí está uma família que crê na palavra de Deus, que levanta a palavra de Deus, não aquilo que divide o manto de Cristo, pois o fundamento é um. O manto de Cristo é sem cultura, sem costura, sem costura. Pois hoje vemos em nossos dias o levantamento de muitas costuras, muitas barreiras no manto de Cristo, no fundamento de Cristo. Paulo já tinha dito, eu pus um fundamento, e esse fundamento é Jesus Cristo crucificado. É sobre ele que cada um vai edificar a sua casa espiritual. Então vamos saber como edificar a nossa casa espiritual. Não na base de igrejismo, denominacionalismo, mas na base do Evangelho eterno, a palavra. E nós sabemos que a palavra é Jesus Cristo. E aí se constitui a família de Deus. Uma família que defende o Evangelho eterno de Apocalipse 14. Um Evangelho que aponta para o juízo, para a brevidade do tempo, para a vinda de Jesus Cristo. E como nos dias de Noé, ela vai estar atenta para não se ver na posição do mundo que não escutou a mensagem de Deus para a sua época. Pois eles pereceram. O dilúvio os cobriu. Aquilo que eles menos esperavam aconteceu. Dilúvio. Isso era o inusitado. Mas aconteceu. E tiveram a recompensa, morreram. Somente Noé e sua família se salvou. Então, o inusitado agora é a pregação que Cristo breve virá. Que estamos num tempo de se preparar, pois vem o juízo. E a base para esta pregação é o Evangelho eterno de Apocalipse 14. Que fala e aponta da brevidade do tempo, pois é um anjo que está levando essa mensagem. A família de Deus está unificada em torno desta mensagem do Evangelho eterno, e não de igrejismo, denominacionalismo e tradicionalismo humanos. O outro ponto que nós devemos ter em vista, como cristãos, é o reino de Deus. Pois esta foi a primeira mensagem de Jesus Cristo, uma das primeiras mensagens dele. O reino de Deus é chegado. Então temos que conseguir ver esse reino de Deus no aqui e agora. É vivermos dentro dos seus padrões. Pois disse Jesus, ele é chegado. Só que você não vai ver ele com os olhos do pensamento do homem e dos pensamentos desse mundo. Somente através das cogitações das coisas de Deus, de pensar as coisas de Deus, nós poderemos desenvolver a lente que vai nos permitir focar o reino de Deus no aqui e no agora. Devemos estar atentos a essas configurações como cristão face ao mundo, para que andemos vigilantes na presente geração em que estamos vivendo. E que a pregação é, o juízo vem. Vamos ficar atentos ao Evangelho eterno, pois o juízo vem. Esse Evangelho vai ser pregado em toda a nação, tribo, como um testemunho. Não haverá desculpa. Todo mundo estará ciente de que existe um Evangelho eterno. E esse Evangelho eterno fala de juízo. É uma boa nova, né?
Então devemos estar conscientes para enfrentar esse mundo com algumas armas. A consciência da nova criatura, de nascer da água e do Espírito, de nascer da palavra e do Espírito de Deus. A consciência de família de Deus alinhada por um pensamento, o Evangelho eterno, e não por igrejismo. E a consciência de que o reino de Deus é chegado. Temos que adquirir as lentes, as mensagens de Jesus Cristo e colocá-las agora sobre o nosso olhar, para que com ela podemos detectar e identificar o reino de Deus no aqui e agora. É uma boa nova, né? Assim seremos cristãos melhores preparados para enfrentar o adversário. Pois com essas lentes veremos que fomos tirados do reino de Satanás e fomos transferidos para o reino do amado. Então vivemos aqui, mas realmente não pertencemos ao aqui e agora. Pertencemos ao reino do amado. E somente podemos ver isso com as lentes espirituais. Vigilantes, tendo sempre presente que somos nova criatura, nascemos da água e do Espírito. Pertencemos à família de Deus. Temos e cremos no Evangelho eterno. Não no igrejismo e denominacionalismo. E que agora temos as lentes para ver o reino de Deus, que são as mensagens de Jesus Cristo. É uma boa nova, não é? Face a esse mundo.